Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, falando sobre o primeiro reinado do Brasil. Então, na nossa última aula, a gente viu sobre o processo de independência do Brasil, o processo que acabou levando à declaração de independência por Dom Pedro I. Hoje a gente vai estudar o processo de reconhecimento e como ocorreu os principais fatos que ocorreram durante o primeiro reinado. Então, assim, quando Dom Pedro declara a independência, não é simplesmente porque ele diz que o Brasil está independente que está tudo resolvido. Quando Dom Pedro declara a independência, era necessário que os portugueses aceitassem perder o Brasil. Então, o nosso processo de independência não é simplesmente Dom Pedro dizer que está independente e pronto, acabou, não. Teve conflitos que acabaram sendo gerados nessa luta para realmente consolidar nossa independência. Então, assim, as notícias que o Brasil estava independente, primeiramente, eles demoraram a chegar. Lembrando que na época a gente não tinha meios de comunicação rápida. A forma de comunicação era você mandar uma carta que a pessoa ia entregar a cavalo. Então vocês imaginem, por exemplo, a notícia chegar no Piauí da independência lá em São Paulo. Quanto tempo que demoraria a chegar uma pessoa a cavalo com essa notícia aqui? Então a notícia de independência ela vai se espalhar muito lentamente. Essa notícia também vai gerar alguma resistência, porque aqui os comerciantes portugueses não queriam perder o Brasil, eles preferiam continuar dependentes a Portugal, porque era a forma que eles achavam de explorar nosso território. Então, nas lutas pelo processo de independência, a gente vai ter muitos conflitos. O Brasil, ele não tinha exército. Quando surge o Brasil após a independência, ele não tinha um exército para poder lutar contra os portugueses. Então, o que foi feito? Dom Pedro, para tentar combater os portugueses, ele vai usar a força dos mercenários. Ele vai contratar pessoas estrangeiras que tinham armas, que tinham um exército particular para lutar, principalmente mercenários ingleses. Então, a luta contra os portugueses vai ser feita por esses mercenários, além da própria população que vai se organizar para lutar. Um exemplo que a gente tem dessa luta é o caso do Piauí. O estado que mais lutou contra a independência, teve mais resistência, foi na Bahia. Mas o Piauí ele vai ter um destaque porque é aqui que vai ocorrer a luta mais sangrenta contra a independência, vai ser no nosso estado. Como é que vai se desenrolar essa independência? Antes do processo de independência, os portugueses tinham mandado para o Piauí um homem chamado João José da Cunha Fidié. Ele seria o comandante das armas do Piauí. Ele ficaria responsável pela defesa do nosso estado, ele passaria a mandar no nosso estado. Na época, a capital do estado do Piauí era Oeiras, não existia ainda Teresina. Então, o Fidié português foi mandado para cá para comandar o nosso estado. Quando Dom Pedro declara a independência, a notícia ela demora muito a chegar. Essa notícia ela vai chegando até que ela chega lá em Parnaíba. Veio por barco, as notícias chegaram por barco, foram mais rápidas, chegaram em Parnaíba. Então, no dia 19 de outubro de 1822, aproximadamente um mês depois da declaração de independência, a cidade de Parnaíba, pessoas ricas, a elite parnaibana, grandes fazendeiros, eles vão declarar a adesão da cidade de Parnaíba à independência. Então, eles, naquele momento, eles diziam que Parnaíba também estava independente, assim como o Brasil. E isso, eles vão lá, declaram a independência, a notícia começa a correr o estado. De Parnaíba, a notícia vai lá para a cidade de Oeiras, aonde o governador das armas estava localizado. Era uma notícia bem grande, era uma distância bem grande, você sair do litoral para o centro-sul do Piauí. Então a notícia veio a cavalo, chega lá em Oeiras. O Fidié, quando ele recebe a notícia, ele decide que ele vai marchar para Parnaíba para combater essas pessoas que estavam do lado de Dom Pedro. Então ele sai de Oeiras a pés com seus soldados, em pleno período mais quente aqui, outubro, e ele vai fazer uma marcha a pé, carregando as armas, os canhões que tinham na disposição na época, ele vai lá para Parnaíba. Uma marcha bem desgastante, os soldados sofreram muito com o calor, muito com a falta de comida, eles acabavam atacando
as fazendas para roubar, o que tinha para poder se alimentar. E aí o Fidié chega e em Parnaíba, quando ele chega esperando uma grande guerra, um grande conflito, na verdade os parnaibanos, sabendo da notícia que ele estava indo para lá, os parnaibanos vão sair e vão fugir. Eles vão para a cidade de Granja, no Ceará, buscar auxílio, buscar armas para poder lutar. Então, segundo os parnaibanos, eles fizeram uma retirada estratégica. O Fidié, quando chega aqui, não encontra resistência. Ele pega a população de Parnaíba, faz eles jurarem obediência a Portugal. E nesse processo de ida para Parnaíba, os habitantes de Oeiras vão se aproveitar que a cidade estava desprotegida e eles vão tomar a Casa da Pólvora. A Casa da Pólvora é como se fosse um quartel, era onde as armas ficavam guardadas. Então eles tomam essa casa, declaram a independência de Oeiras e a notícia chega a Fidié. Então, mais uma vez, ele sai lá de Parnaíba, quando ele chega lá já no finalzinho do ano, ele vai sair de Parnaíba para voltar para Oeiras. Outra marcha desgastante. Então, nesse processo, no meio do caminho, ele vai encontrando alguns conflitos, chega na cidade de Piracuruca. Tem uma batalha que ele vai ter que lutar, chamada Batalha do Jacaré. E aí ele vem se deslocando, até que ele vai chegar na cidade de Campo Maior. Em Campo Maior, quando ele chega, tem aquele riacho Genipapo. Ele, no caminho, ele encontra uma bifurcação da estrada. A estrada tinha 2 caminhos para prosseguir. Os parnaibanos que saíram lá de Parnaíba para o Ceará, teve um deles que percorreu a serra, deu a volta e veio bater em Campo Maior. Quando ele chega em Campo Maior, ele vai organizar a população pobre para lutar. A população com facões, com enxadas, com machado, vai se organizar para lutar. Quando o Fidié chega, ele divide seu exército em 2 partes para percorrer o caminho. E no meio disso, eles encontram os campo-maiorenses armados dessa forma. Vai acontecer a batalha mais sangrenta pela independência do Brasil, que é a chamada Batalha de Genipapo. Foram cerca de 4, 5 horas de conflito, onde morreram cerca de 500 campo-maiorenses. Do outro lado, morreu cerca de 50 do exército de Fidié. O fato é que a batalha foi ganha pelo exército do Fidié, o exército português. Aí, professor, você pode perguntar assim, professor, e por que foi importante se eles perderam? Após a batalha, as pessoas que tinham perdido se retiraram. O Fidié entra na cidade de Campo Maior e aí eles vão comemorar. Vão lá, comemoram, bebem. E durante a noite, os campo-maiorenses vão e roubam as armas. Quando eles acordam, que eles veem que tinham sido roubadas as armas, eles são obrigados a fugir. Então o Fidié pega seu exército e vai para o Maranhão. Então, moralmente, eles perderam a guerra, mas saíram vitoriosos moralmente porque os campo-maiorenses obrigaram, de certa forma, o Fidié a fugir. E aí inicia-se o processo realmente da independência do Brasil lá no dia 13 de março de 1823, com a Batalha do Genipapo. Piauí se torna independente também. Além disso, a gente vai ter o processo de reconhecimento. Teve as lutas e era necessário o reconhecimento estrangeiro, o reconhecimento dos outros países sobre nossa independência. Então esse reconhecimento ele foi bem complicado. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconheceram a independência porque naquele momento os Estados Unidos já era um país independente e o presidente americano estava com a política de dizer que a América deveria ser para os americanos. A América deveria ser para os americanos e não para a interferência da Europa. Na verdade, ele queria dizer que a América deveria ser para a influência dos Estados Unidos. Então, eles reconhecem. Portugal, que é o principal interessado no Brasil, já que é eles que vão perder o controle, ele vai demorar um pouquinho mais a reconhecer nossa independência. Vai entrar em jogo a Inglaterra, que vai negociar com o Brasil e com Portugal esse reconhecimento. O reconhecimento ele vai acontecer em 1825, quando Portugal recebe do Brasil uma indenização de cerca de 2 milhões de libras como pagamento pela independência brasileira. O Brasil não tinha dinheiro para pagar. Como é que é feito isso aqui? O Brasil, para pagar a independência, vai pegar o dinheiro emprestado com a Inglaterra, 2 milhões da Inglaterra. Portugal estava devendo para a Inglaterra. Então, como é que vai acontecer? O Brasil pega o dinheiro emprestado, paga Portugal. Portugal, que estava devendo à Inglaterra, paga a Inglaterra.
No final, o dinheiro, na verdade, não saiu da Inglaterra. Eles apenas transferiram a dívida. Agora, quem estava devendo, eles receberam o dinheiro que eles tinham para receber e ainda ficaram para receber do Brasil os 2 milhões. Então, a Inglaterra saiu muito beneficiada. E isso levou vários países a fazerem o mesmo. Começaram a se aproveitar para exigir alguma coisa em troca do reconhecimento da independência do Brasil. Então, vários países vão se beneficiar com esse processo. Após o reconhecimento, é necessário organizar o Brasil. Como é que vai funcionar o governo? Como é que vai ser isso? As leis e tudo mais. Então, Dom Pedro vai ser coroado o primeiro imperador do Brasil. E aí vai ser organizado o primeiro projeto de independência. Os deputados, eles vão se organizar para elaborar a primeira Constituição do Brasil. A Constituição é onde tem todas as leis, diz o que pode e o que não pode dentro de um país. Então, os deputados, quando eles vão se organizar, eles vão tentar limitar os poderes do imperador. Eles vão tentar limitar os poderes que Dom Pedro pretendia ter. Então, o que vai ser feito? Dom Pedro, eles vão tentar limitar os poderes e aumentar os poderes dos deputados, dos grandes fazendeiros. Além disso, nesse projeto de Constituição, para aumentar o poder legislativo dos fazendeiros, eles diziam que para votar, por exemplo, era necessário ter uma renda de 150 alqueires de mandioca. Então, só os grandes fazendeiros teriam o direito de participar da política. Dom Pedro, diante de tudo isso, vê que estão tentando tirar os poderes dele, ele vai, acaba com a Assembleia. Sai todo mundo daqui, prende os deputados. E o Dom Pedro, o próprio Dom Pedro, ele vai outorgar a Constituição. O que seria outorgar? Ele vai dizer o que é a Constituição, ele vai impor a Constituição que ele quer. Nessa Constituição, que é a Constituição de 1824, é a primeira Constituição do Brasil, a gente tem aqui entre os pontos principais dessa Constituição. Foi estabelecida a divisão dos poderes em 4 partes. Judiciário, das leis, legislativos, que são os deputados que criam as leis, judiciário é o que faz julgar, legislativo cria as leis, o executivo é o que manda, e foi criado o chamado poder moderador. Esse poder moderador era um poder que dava a Dom Pedro todos os poderes. Ele poderia mandar soltar, por exemplo, uma pessoa que o juiz mandou prender, ele poderia pegar e criar leis independentes dos deputados. Então ele tinha todos os poderes em suas mãos. O sistema judiciário, sistema eleitoral, melhor dizendo. O sistema eleitoral, ele era masculino e censitário, ou seja, só os homens poderiam votar, e ele estabelecia uma renda para poder votar. Para poder votar, a pessoa tinha que ter uma renda de 200 mil réis, então ele tinha que ter dinheiro para poder votar. E para ser votado, ele tinha que ter uma renda de 400 a 800 mil réis. Então só os ricos poderiam participar da política. Além disso, a primeira Constituição ela estabeleceu a relação entre igreja e Estado, com o estabelecimento do padroado. O catolicismo foi declarado religião oficial do Brasil. O imperador ele poderia nomear os sacerdotes, nomear os bispos, desde que eles fossem a favor do imperador. E em troca, o governo pagava o salário dos padres. A Confederação do Equador, a reação contra o autoritarismo. Dom Pedro, ele assumiu um governo autoritário, onde ele mandava e desmandava, tinha que ser obedecido. Isso acabou levando a uma insatisfação de um grupo da população. Então, na região nordestina, que era dominada por uma elite agrária, uma elite, principalmente uma elite baseada na produção do açúcar, essa elite começou a sofrer com a queda dos preços do açúcar, então elas passaram a perder dinheiro. A classe mais baixa, mais sofrida, ela sofria com a miséria. E aí fez com que surgisse uma ideia contra esse autoritarismo de Dom Pedro, liderados por Cipriano Barato e Frei Caneca. Eles defendiam a instituição de uma república, então tirar Dom Pedro do poder, o federalismo, a criação de estados independentes e a autonomia das províncias, maior liberdade para os estados. O movimento teve início com a nomeação de um governador para Pernambuco. Dom Pedro nomeia esse governador e eles não aceitam. Então os revoltosos eles vão tomar o poder e vão formar a Confederação do Equador. É a junção dos estados do Nordeste, menos a Bahia. Alguns estados tiveram mais participação, outros menos. O movimento, com o passar do tempo,
ele vai sofrer é, uma, uma queda, vamos dizer assim, entre os participantes, porque teve uma discordância entre os mais ricos e os mais pobres. Então o movimento se dividiu. A elite não concordava com a defesa da extinção do tráfico negreiro. Os ricos não queriam acabar com a escravidão, porque os fazendeiros usavam a escravidão. Sem apoio da elite, o movimento perdeu força, era a elite que sustentava financeiramente a luta, e eles acabaram sendo derrotados pelas tropas imperiais. Os líderes acabaram sendo condenados. Um dos principais líderes, que era Frei Caneca, um líder religioso, teve uma confusão para sua morte. Ninguém queria ser o carrasco responsável por matar o Frei Caneca. Então ninguém queria ser o responsável por matar ele enforcado. Tanto é que ele acabou tendo que ser executado por fuzilamento. Botavam lá as pessoas e ninguém sabia quem iria atirar nele, então foi assim que ele acabou sendo condenado. O fim do primeiro reinado. Isso aqui, gente, a gente vai deixar para estudar na nossa próxima aula. Nosso vídeo já está ficando um pouquinho extenso. Então a gente vai ver mais detalhado lá na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte da nossa aula. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem entrar em contato, que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.